Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é gestão de projetos, e para tratar desse assunto, o nosso convidado é Christian Welch Migens, que é pós-graduado em Administração de Empresas, membro do Grupo de Excelência GAP Tech, Pessoas e Tecnologia, do Centro de Conhecimento do CRA São Paulo e sócio-diretor da Iron Consultoria. Olá, Christian. Olá, Luiz Cláudio. Tudo bem? Tudo bem para você e todos os seus ouvintes? Ô, Christian, para falar desse tema, gestão de projetos, eu gostaria primeiro de te perguntar, quais são os fatores críticos de sucesso em um projeto? Como em qualquer outra atividade, qualquer uma que seja, pessoas. São as pessoas que executam, são as pessoas que fazem, são as pessoas que pensam, são elas que vão contribuir ou vão atrapalhar a execução do projeto. Daí em diante você tem uma série de outras questões que precisam ser avaliadas, mas em toda e qualquer atividade. Isso me custou muito, eu que sou engenheiro de origem, me custou muito entender e aprender ao longo da minha carreira, e justamente o centro sempre são as pessoas. E Christian, ultimamente, né, as empresas, principalmente as grandes empresas, estão montando equipes para formatar projetos, para poder desenvolver uma série de ações dentro da organização para que elas possam se tornar mais competitivas. É importante que esses centros de projetos que as empresas estão desenvolvendo utilizem uma determinada metodologia? É importante que utilizem uma metodologia. Quando eu comecei, eu me envolvi em projetos desde o primeiro dia que comecei a trabalhar. Fiz projetos de fábricas, participei em muitos projetos de fábricas, centros de distribuição, e depois em questões administrativas, desenvolvimento de novas empresas e aí por diante. Na medida em que passa o tempo, como em tudo, os projetos vão virando mais complexos, são cada vez mais, relacionam conhecimentos de muitas áreas. Então, são as pessoas e as variáveis que você precisa levar em consideração são multidisciplinares. Então, a forma de você poder considerar todas as variáveis chaves, o que envolvem, o que implicam em sucesso ou insucesso de um projeto, requerem que se utilize uma metodologia específica, que permite que todos os que estão participando do projeto, já seja no seu planejamento ou na sua execução, estejam alinhados e falem a mesma língua, e utilizem as mesmas ferramentas de controle durante a execução. E as empresas falam muito atualmente de projetos ágeis, metodologias ágeis. O que seria isso, Christian? Bem, eu não quero parecer que menosprezo alguma coisa assim, tá? Mas as metodologias ágeis hoje estão de moda. Elas começaram a ficar muito conhecidas e tudo mais uns 10 anos atrás, algumas são até um pouquinho mais antigas, mas basicamente, mais uma vez, a complexidade dos dias de hoje, às vezes não te dá e requer com que você tome decisões e execute com mais velocidade. A própria tecnologia te dá ferramentas para você, ao invés de fazer toda uma sequência, tudo planejadinha, detalhe por detalhe, ela te permite ir fazendo simulações para você ir, voltar, corrigir, simular,
Então, você precisa, hoje em dia, agir com rapidez. Se as coisas não saem de acordo com o que você estava imaginando, você precisa ser rápido no gatilho para poder corrigir os rumos. Então, as metodologias ágeis são metodologias. Quando falamos de uma metodologia, que significa que tem um roteiro a ser seguido, com uma série de requisitos, uma série de pressupostos que precisam ser seguidos e compreendidos por todos, para que as decisões e o andar da carruagem, a execução do projeto, seja ágil, seja rápido, se mantenha dentro dos parâmetros específicos definidos por quem conduz e faz a gestão do projeto. Então, sim, hoje em dia, em praticamente tudo se fala de metodologias ágeis e são metodologias que precisam ser seguidas. O fato de ser ágeis não significa que não requerem conhecimento e que não requeram atividades específicas. Não é de qualquer forma. Não é eu reajo rápido seguindo a minha intuição. Não. Ela tem uma metodologia específica para ser seguida e para fazer com que as coisas evoluam corretamente. E, Christian, você tocou muito no assunto no início da nossa entrevista, da importância, né, das pessoas no processo de desenvolvimento de um projeto, né, e eu concordo plenamente. Qual seria o perfil dessas pessoas para que pudessem trabalhar em projeto? Tem algum perfil específico? Isso depende do tipo de projeto? É evidente que qualquer projeto que seja tem a sua parte técnica específica, requerendo especialistas, já seja em uma das fases do projeto ou em várias das fases do projeto, como eu já disse. Hoje os projetos são complexos e requerem conhecimentos multidisciplinares, tá? Então, falar em um único perfil para o projeto não me parece adequado nessas condições. O que nós precisamos são pessoas que tenham capacidade, que tenham desenvolvido competências para poder conviver em meios onde exista diversidade de pensamento. Nós estamos num período de eleição e nós vemos como as coisas ficam polarizadas porque as pessoas em geral não têm desenvolvido a capacidade de conviver com pessoas que pensam diferente cada uma, podendo argumentar e podendo tirar boas conclusões, fazer com que o próprio raciocínio, o próprio conhecimento se alimente com essa polêmica ou essa discussão. Em um projeto, é fundamentalmente que as equipes convivam nesse ambiente, onde toda equipe possa, abertamente, sem medos, poder se expressar e colocar seus pontos de vista ao analisar um problema, um empecilho, uma situação que não foi prevista. Você precisa, então, compartilhar isto e discutir isto com mais pessoas. Me parece que esse é o perfil mais importante que precisa ser incentivado hoje, precisa ser procurado, e para os indivíduos, que os indivíduos precisam desenvolver essa capacidade e as empresas precisam criar esses ambientes diversificados onde possa conviver pessoas com diferentes ideias. E nesse aspecto, né, aproveitando a sua exposição, nesse momento, a figura do líder é que vai ser o responsável por trazer esse ambiente, né, de troca de informações, de múltiplas ideias. É esse o papel do líder, Christian? Sem dúvida, mas vou fazer algum esclarecimento sobre o que é um líder, tá? Um gerente deveria ser um líder, mas nem sempre é. Então, líder é aquele que inspira os outros a ter um determinado comportamento. A maior parte dos projetos, a maior parte das estratégias nas empresas
não são executados corretamente e falham na fase de execução. E há estatísticas que demonstram que o principal problema para isto é a ausência de liderança gerencial. E na liderança gerencial não se desenvolve fundamentalmente por falta de um conceito, da aplicação de um conceito que é difícil encontrar a palavra em português, então eu usarei a palavra em inglês, que é accountability. Todos e cada um precisam saber que respondem a alguém por algum resultado. A segunda questão com relação à liderança é que é conhecido o fato de que a maior parte das pessoas são seguidores. São pessoas que em determinadas circunstâncias não conseguem ter opinião própria e ficam com todo mundo. Vão na onda. Só de 10 a 20% das pessoas são aquelas que conseguem ter ideias próprias e então ser exemplos para aquelas que farão que acompanharão ele. Então, os líderes, é importante distinguir e é importante identificar aquelas pessoas que têm um respeito natural pelo resto da equipe. Esse é o líder. E sim, ele é fundamental, porque sempre que a equipe precisar de uma orientação, precisar de saber para um caminho, precisar se sentir apoiado, esse é o papel do líder. Qualquer um que assume uma gerência, qualquer um que tem uma equipe de trabalho sob suas ordens, precisa desenvolver essas competências. Ele é o líder. Ele não pode delegar a gestão dessas pessoas. Então, essas competências precisam ser desenvolvidas e isso é fundamental num projeto. A liderança é fundamental em um projeto. E o líder não necessariamente é o sponsor, né? Aquele que patrocina o projeto. Não necessariamente. Seria muito bom que fosse, mas não necessariamente. Te repito, o líder é aquela pessoa que é referência para um outro grupo de pessoas que seguem ele, que acompanham ele, que o aceitam como sendo a pessoa que poderá orientá-los no momento adequado. E normalmente, Christian, o desenvolvimento de um projeto, ele sofre em determinadas fases problemas, né? Ele sente algumas dificuldades. Quais as fases de um projeto onde se torna mais crítico, né? Onde que muitas vezes é responsável até pelo fracasso do desenvolvimento de um determinado projeto? É claro que depende de cada tipo de projeto, da complexidade de cada projeto e demais, mas eu vou te colocar duas questões que são chave, tá? Pelo menos em meu conceito. A primeira é a fase de planejamento. Eu tive a maior parte da minha experiência nos anos 80, onde o Japão e as técnicas japonesas eram referência, e eu aprendi que os japoneses gastam muito mais tempo planejando e para que quando eles vão executar, a execução aconteça muito rápido. Tá? Então eu te falo que a parte de planejamento é extremamente importante. E aí colide um pouco com o conceito de ágil, tá? Das metodologias ágeis. Quando para mim não existe esse problema, mas para muitas pessoas, quando começam a estudar as metodologias ágeis, acham que colide com o conceito de planejamento. E não é correto. Não posso explicar aqui, ir mais a fundo nessa questão. Então, a primeira questão é ter um bom planejamento, observando todas as variáveis. E a segunda questão é a frase: todo planejamento nasce para não ser cumprido. O que isto quer dizer? É que sempre haverão coisas que não são previstas e que nos obrigarão a alterar o planejamento. Para isso existe o ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Action, onde você sempre terá que estar alerta para quando as coisas não acontecem de acordo com o que você planejou, revisar e replanejar as coisas, e isso sendo feito de forma muito ágil. Este é o mecanismo, e são
os conceitos-chave do sucesso de um projeto. É claro que a coesão da equipe, conhecer os objetivos, conhecer as limitações, ter o suporte, ter os recursos, tudo isso são coisas importantes. Você me pediu as que são chave. Me parece que acabei de te falar quais são as chaves. Sem dúvida alguma, né? Eu acho que está bem alinhado com aquilo que, inclusive, eu apresento para os alunos em sala de aula, né? E uma das questões que eles sempre me colocam é justamente o que as empresas estão buscando no profissional de fora para trabalhar hoje nas empresas e que tem um vínculo com a gestão de projetos, né? A certificação, o profissional buscar uma certificação que dê a habilidade para ele trabalhar com gestão de projeto é um caminho importante? Você recomendaria? Qual é um bom caminho de certificação para que esses alunos que estão nos ouvindo possam, enfim, melhorar a sua carreira profissional, ter mais possibilidades no mercado de trabalho? Os profissionais que especificamente vão trabalhar em áreas de projetos ou em áreas onde vão ter que conviver com projetos com muita frequência, eles precisariam se especializar em gestão de projetos. Especialização normalmente leva a uma certificação. Basicamente, o que a certificação te fornece? A credibilidade mostra para o público externo que você foi treinado numas técnicas específicas que são as que te levaram à certificação. Então, quem te contrata não acredita somente em você, acredita também na metodologia que você aprendeu. Há várias metodologias que oferecem e há várias formas, várias certificações para o profissional de projetos, e não quero... a mais antiga, mais conhecida é o PMI, tá? É a fornecida pelo PMI, que é Project Management Institute, que é uma certificação internacional, conduzida de maneira equivalente no mundo inteiro. Isso dá muita credibilidade, isso dá muito suporte profissionalmente. Mas como te disse na primeira pergunta que você me fez, tá? É fundamental ter uma metodologia. Se você vai trabalhar numa empresa com a parte de projetos, você precisa descobrir qual é a metodologia que essa empresa usa e você precisaria ter conhecimentos profundos sobre essa metodologia. Então, tem que haver um casamento. Como eu te falo, há várias metodologias. Dá para dizer que uma é melhor do que a outra? Não, mas na hora de aplicar, elas têm que ser coerentes. Então, você precisa estar de acordo com a metodologia que é empregada naquela empresa. Então, sim, para aquele profissional que vai se dedicar especificamente a projetos, é importante ter uma certificação. Qual? Tem que procurar de acordo com a que a empresa onde você vai trabalhar utiliza. E além da certificação do profissional, os projetos, muitas vezes, para buscar até financiamento, recursos de fora, ou até mesmo ter um approach de um sponsor externo, também tem a necessidade de sua certificação, não é isso? A certificação é uma questão de credibilidade. Então, se você é certificado, se pressupõe que a pessoa não precisa entender daquilo no que você for certificado, mas confia na instituição que te deu o certificado, nos métodos que ela usa, e então transfere essa credibilidade para você que é certificado. Então, o que as empresas estão procurando é exatamente essa credibilidade de que o projeto foi conduzido de acordo com uma determinada metodologia por profissionais que estão de acordo com determinada metodologia. As instituições financeiras, quando vão receber um projeto, quando vão decidir e avaliar um projeto, elas recebem milhões de projetos o tempo inteiro. Então, vão exigir que o projeto apresentado a elas esteja de acordo com um determinado padrão. Então, é por isso que existem
certificações e existem metodologias específicas que na hora de você vender ou de ir procurar um financiamento são extremamente importantes de mostrar que foi conduzido e foi feito dessa forma. E nós falamos ao longo dessa entrevista, primeiro que você destacou de uma forma extremamente interessante o papel das pessoas, e tem trabalhado bastante ao longo da sua reflexão sobre a importância de método, de ter uma metodologia para conduzir um projeto. E a tecnologia também é uma grande ferramenta, um grande auxiliar no desenvolvimento do projeto. Tem hoje aplicativos, softwares que possam contribuir nesse processo de gestão? Você trabalha com algum específico? Tá cheio. Tem um monte, desde os free, que você consegue, aplicativo free, que normalmente são mais simples e são adequados para projetos mais simples, até projetos extremamente complicados e alguns que são específicos para uma determinada aplicação, tá? Então, eu não vou recomendar nenhum, tá? Você precisa procurar. A tecnologia é extremamente importante. O que a tecnologia faz? Ela permite com que a máquina faça algumas tarefas que são repetitivas ou que não exigem da intervenção e do intelecto humano, e ela faz com extrema eficiência e com baixíssimo nível de erro, liberando o tempo do indivíduo para o indivíduo se focar nas coisas mais importantes que requerem avaliações não programáveis e até uma decisão, por exemplo, de assumir um determinado risco ou não assumir um determinado risco. Então, a tecnologia hoje é extremamente importante, porque facilita e executa muitas tarefas que antigamente tomavam muito tempo do indivíduo, e hoje o indivíduo pode se focar especificamente naquilo para o qual ele é diferente. Ele é contratado porque ele é um especialista em alguma coisa, porque ele tem uma competência específica que vai ajudar. Então, ele tem que se dedicar a isso, e a tecnologia lhe ajuda para liberar tempo para ele se dedicar a isso e deixa que as tarefas rotineiras são absorvidas pela tecnologia. Hoje em dia, você não controla o andamento de um projeto se você não tem um software de controle, de acompanhamento de execução. Com alguns deles podem incluir simuladores para poder simular determinadas coisas, determinados eventos, determinadas situações, em um determinado momento do projeto. Alguns são mais complexos, alguns são mais sofisticados, alguns rodam no celular, outros exigem de computadores com um pouco mais parrudos. Então, depende de cada circunstância. A tecnologia sempre estará presente, mas o indivíduo também é o indivíduo que vai fazer a diferença. Muito bem, Christian. Eu queria agradecer o seu tempo conosco, né? Essas mensagens tão importantes, esses conceitos, a sua experiência fica bem evidente ao longo da nossa entrevista. E gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos alunos da PUC de São Paulo, outros ouvintes pelo Brasil que estão acompanhando o podcast Marqueteiro, e se desejar algum contato, algum site onde as pessoas possam te encontrar, Christian. Bom, primeiro a mensagem, acho que eu já passei, né? Confia, se prepara. Estamos numa era onde você vai precisar adquirir conhecimentos novos e mais conhecimentos novos, o Long Life Learning. Aposte e embarque nessa jornada, porque vai ser fundamental para o futuro da sua carreira, que aí ao longo, enquanto estiver executando, você vai perceber como que ela te auxilia, não te auxilia. Pode acompanhar boa parte de todas estas coisas no site da Iron Consultoria, que é ironconsultoria.com.br, ou no site da Iron Educação, ironeducacao.com.br também. Lá vocês vão encontrar artigos, vão encontrar material, vão encontrar uma plataforma de Long Life Learning, vão encontrar
e uma forma de fazer contato com a gente, se for necessário. Ok, Christian, quero te agradecer mais uma vez essa disponibilidade e, caros ouvintes, até o próximo podcast. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.